Hoje eu tenho a satisfação, alegria, engrandecimento da alma de trazer para vocês a história de Márcio Amoroso dos Santos. Ele não é só foi um atleta na minha vida, na minha carreira, como profissional, como ser humano. Ele significa e significou muito mais do que isso. Uma transformação na fisioterapia do mundo, na época, com tantas aventuras e adversidades. Trago para vocês o meu mais do que amigo, Márcio Amoroso dos Santos, conhecido como Amoroso, que relembra inclusive o nome do tio dele, um grande craque. É uma família de craque. Ele vai contar para vocês algumas passagens muito importantes na vida de um atleta, na vida de um ser humano, e o quanto foi importante para a fisioterapia e o quanto é importante hoje. E hoje ele tem inclusive um filho que é atleta profissional, joga no Internacional de Porto Alegre. Márcio, muito obrigado. Você está sempre no meu coração, na minha alma. E é uma alegria muito grande estar com você. Bom, até me emociono porque para eu poder chegar onde eu cheguei, né, na minha história de vida como atleta profissional, como o próprio professor falou, nós passamos por várias adversidades, né, tivemos muitas incertezas, né, mas sempre conseguimos dar a volta por cima e me tornar de verdade um atleta profissional de futebol, no qual eu agradeço ao professor por toda oportunidade que ele me deu de aprender que a fisioterapia ela recupera as pessoas realmente, né? Então estou aqui porque para mim eu fico até emocionado porque ele sabe como eu sou emotivo. Obrigado, professor, pelo convite. Você sabe que eu também te amo, você sabe que está aqui no meu coração para sempre. E a nossa história, na realidade, né, começou porque desde pequeno meu sonho era ser atleta profissional de futebol e dentro da minha família eu tinha um espelho que era meu tio, que foi um grande atleta na década de 60, meu tio Amoroso. E daí surgiu, né, quando eu era menino, meu pai e meu avô me viram jogar, dar um chute na bola pela primeira vez. E meu avô Manel falou assim, esse menino vai jogar futebol. Aí, isso eu tinha 4, 5 anos de idade, né? E assim foi, né? A vida foi dando voltas, eu fui pegando paixão por esse esporte, que é um esporte que muitas pessoas acham que é fácil, né, professor? Não, que a gente se torna bem sucedido na profissão, mas não sabe o que vem lá atrás, né? O que a gente passa para poder chegar, né, no auge da carreira, né? E eu tive meu auge da carreira e, por incrível que pareça, ele foi depois da fisioterapia. Ô Márcio, deixa eu lembrar uma coisa que sempre me gravou. Quando nós fomos no Rio de Janeiro, eu vi suas fotos. Quantos gols você fez naquele campeonato estudantil de criança em Brasília? Aquele campeonato... Que o Leite era seu técnico. Eu comecei jogando na CEF, né, na Associação dos Servidores do Senado Federal, onde meu pai trabalhava e eu era sócio do clube. E ali se foi montado um time pelos filhos dos associados. E ali, em 2 anos, eu fui artilheiro os 2 anos, né, do Campeonato Brasiliense. Eu devo ter feito ali uns 100 gols, né? 100 gols, pessoal. Em 2 anos eu devo ter feito por aí, batendo aí uns 100 gols. E não tinha Brasília. Moleza, né, mãe? Não tinha, e a nunca teve, rampa né? pra você subir e descer? Nunca teve, né? O campo nosso era assim, ó. Você lembra? Eu te lembro. levei lá, você lembra? Eu falei assim, onde eu comecei aqui, professor? Fiquei impressionado. Aqui que eu comecei. Então, assim, a vida, ela te traz várias lembranças, né, de que nada foi fácil para você chegar onde a gente chegou. Então, aí agora você me fala, o pessoal está querendo saber, é muito importante. Por exemplo, a sua trajetória todos quase conhecem, mas assim, nos clubes que você jogou, a sua ascendência foi fantástica. E você foi artilheiro em quais regiões? Então, eu tenho uma história curiosa, porque desde Brasília, quando eu realmente comecei a disputar meu primeiro campeonato federado pelas federações, e a primeira foi a Federação Brasiliense de Futebol. E em 89, eu jogando pela CEF, e em 90, os 2 anos seguintes, os 2 anos eu fui artilheiro, e no ano seguinte eu vim para o Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco.
Cheguei aqui a disputar o Campeonato Paulista pelo Guarani, fui artilheiro do Campeonato Paulista. Aí fui pro Japão. Cheguei no Japão, fui artilheiro do Campeonato Japonês em 2 temporadas. Olha aí. Voltei pro Brasil, pro Guarani, jogando no Aspirantes. Fui artilheiro do Campeonato Paulista de Aspirantes. Subi pro profissional no mesmo ano, fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então eu tive uma trajetória de títulos individuais como artilheiro desde 89 a 94 em todas as competições. Isso aí eu acho que ninguém sabia, acho que eu nunca contei, porque foi 89, 90, 91, 92, 93, 94. Foram 6 anos seguidos sendo artilheiro dos campeonatos que eu disputei. E é um dos poucos jogadores que foi artilheiro também na Europa, na Ásia e no Brasil. E isso, né, eu ia chegar porque a maior dificuldade que eu tive para poder conquistar uma artilharia foi pós-fisioterapia. Pós a lesão que eu tive em 94, no qual nós vamos falar bastante. Eu acho que foi o maior feito individual meu, porque o campeonato italiano realmente ele era muito difícil, era um campeonato na década de 90 no qual jogavam os melhores jogadores do mundo, era o campeonato mais visto por todos, então a gente tinha uma proporção de dificuldade em fazer gol de 1 para 5, então você fazendo um gol na Itália era 5 aqui no Brasil. Verdade. Em termos de dificuldade. Só craque. Então eu tive, né, esse privilégio de ser artilheiro do campeonato italiano pela Udinese, e isso para mim, depois da lesão, foi um sentimento de que tudo deu certo a partir da fisioterapia com muita seriedade, com muito profissionalismo, durante 12, 13 horas por dia, sem feriado, sem sábado, sem domingo, né? Então, sozinho às vezes, valeu a pena poder conquistar esse título na Itália. Depois veio o Borussia Dortmund como artilheiro da Bundesliga, o primeiro sul-americano artilheiro da Bundesliga, e o Mundial de Clubes pelo São Paulo, no qual também eu me tornei artilheiro da competição em 2005. No Japão. No Japão. Eu estava junto te vendo. É isso. E tem coisas interessantes para vocês relaxarem. Um dia ele estava no Japão e ele queria fritar um ovo. Verdade. Aí ele abriu a despensa assim, pegou a frigideira e colocou o azeite para fritar ovo. Era detergente. Era detergente. Ele foi comer ovo com detergente. Então você vê quanto que o jogador sofre para chegar e poucos chegam lá. Então são milhares que começam. Em 94 eu tive o prazer de conhecer o Márcio, através do pai dele, do Juan Figa. Ele teve uma lesão grave no joelho, do ligamento cruzado anterior, dos meniscos. Por isso que eu vim de bermuda, né? Para mostrar aí. A lesão. Perfeito, sem artrose. Sem artrose, que foi recuperada 100%. 100%. 1000%. 1000%. Aí, foi logo em abril, era meu aniversário, eu lembro disso. Eles me chamaram, que no Brasil nós não estávamos ainda com esse desenvolvimento de tanta cirurgia de joelho, era uma coisa rara, a artroscopia era muito difícil de ser feita aqui no Brasil. Eu havia estudado nos Estados Unidos e conhecido um dos maiores médicos do mundo, que é o Dr. Jimi Andrews, e nós estávamos inseguros no Brasil, com bons médicos, mas estávamos começando a cirurgia de joelho. Não era como é hoje, né, essa panaceia. Aí me colocaram nessa missão difícil de levar esse moço, um jovem, talentoso, de bom coração, de boa família, para realmente fazer uma consulta com o Dr. Jimi Andrews. Isso ninguém fazia. Aí nós conversamos, né, Márcio? E eu lembro até hoje, nós saímos, eu e ele de avião, ele sempre gostou de samba, sempre gostou de coisa assim. Sempre religioso. Religioso. Aí nós sentamos, né, nos pagaram primeira classe, ainda bem. Ele botou todos os santinhos ali, colocou todas as coisas dele, a musiquinha, e foi sambando, falou, Nivaldo, eu falei, o que foi? Tenho nada no joelho. Vai ser nada. Porque ele era muito magro, ele colocava até um elástico na meia para a meia não cair. Até hoje, né? Ele é muito magro. E eu não falei, ele precisa preservar isso. Se deixar ele muito forte, acontece que nem aconteceu com o Ronaldinho, o fenômeno. Aí nós viajamos, tudo, aí nós nos tornamos mais amigos, né? Ele sempre uma pessoa muito educada. E nós fomos conversando e eu lembro até hoje. Eu entrei lá, apresentei o Dr. Andrews, o Dr. Andrews chegou, me chamou e falou assim... Que é isso? Nivaldo, que isso aí? Esse é o craque que você me trouxe? Magrinho desse jeito? Falei, Dr. Andrews, ele joga muita bola. Ele falou, mas como? Falei, é um fenômeno. Esse é o verdadeiro fenômeno.
Aí o doutor Anis examinou ele e deu o diagnóstico. Ele ficou chocado. Verdade. Falou, olha, estourou tudo. Que eu já tinha falado para ele, olha, a lesão foi grave. E no Brasil o pessoal falou, não era nada. Era nada. Estava fazendo ele jogar. É. Aí ele teve o primeiro susto na carreira dele. Aí foi muito difícil, né, Márcio? Você pode contar melhor. Porque fica aquela incógnita, né? Será que acabou, né? Uma revelação, uma promessa para o futebol? Eu tinha terminado o Campeonato Brasileiro nas quartas de finais, né? E não joguei a semifinal contra o Palmeiras em 94. E aí postergaram a minha cirurgia, porque me fizeram ainda jogar ainda com a lesão, para que eu pudesse tentar ser negociado, porque naquela época eu não tinha. Você já estava vendido. Eu estava vendido, né? O Barcelona e La Coruña eram os dois times que estavam me contratando. E aí eu machuquei e não pude dar sequência. Só que a gente teve várias situações de que muitas pessoas falaram assim, esse aí não joga mais bola. Vários técnicos. Vários treinadores falaram, não, aí já era, esse aí tá bichado, joelho ruim, não joga mais. Falei assim, professor, vou voltar melhor, professor, você vai ver. E aí, dando continuidade, o doutor Anis fez a cirurgia, filmou a cirurgia. Ficamos lá algumas semanas nos Estados Unidos para ver se não dava infecção, não tinha nada. Nos divertimos bastante. Temos uma foto numa praça lá fantástica. O bode. E era uma praça pública, né, da cidade de então Birmingham. Nós temos passagens maravilhosas. Nós sofremos muito, porque nós ficamos ali com Deus e nós só Você nós lembra dois. na madrugada que nós saímos, comecei a passar mal por causa da Passou medicação? mal, vômito, vomitava. Lembra? Vomitava. Joelho inchado, Joelho febre. inchado. Falei, Neve agora vou morrer caindo. aqui. Vou morrer aqui no hospital. Eu lembro que você falava. Falei, vou morrer, agora que eu tava 40 graus de febre. Falei, sabe que eu tô com infecção? Não era infecção, mas era a reação que eu tive. Da anestesia. Da anestesia. Né? Ele vomitava. E aí eu falei pro professor, né? Putz, tava só o pó da rabiola. Magrinho, mas magrinho. O que tinha era aquilo ali, né? Eu falei assim, professor, não tô bom. Saímos de madrugada, passamos pelo necrotério do hospital. Olha que lembra? memória. Passamos pelo necrotério para poder sair nas... Ele falou assim, tô entrando pela porta certa. Falei, já estamos, vou morrer. Aí entramos lá, o que vocês estão fazendo aqui? Alguém lá do hospital falou, não é por aqui que entra não. Falei, não, já estamos aqui, vamos embora. Entramos, graças a Deus, aquilo ali, aí tomei um medicamento, aí no dia seguinte já mais nada. E aí nós ficamos aí lá. Aí ficamos porque... ainda 15 dias no hospital, lá começamos a fisioterapia lá, né? Isso mesmo. E aí quando a gente chegou aqui, demos início à fisioterapia de verdade, né? Com 12 horas diárias, né? E aqueles percalços, né? Dá aquela inchadinha no joelho, tem que voltar 15 dias, parar tudo. Aí as pessoas... Quantas vezes eu não chorei aqui na escada, professor? Falava assim... Teve um dia ele desceu e falou assim, vou parar de jogar. Eu falei, Márcio, Deus te deu um dom. Se você descer essa escada e for embora, desistir, plano que está na sua vida não vai se realizar. Ele, com lágrimas nos olhos, voltou. Era muito sofrimento, gente. Hoje vocês não imaginam o que era sofrimento para recuperar. Ele 10, 12 horas, não tinha sábado, não tinha domingo. Começava às 6 horas da manhã. Aí ele voltou e nunca mais ele falou que ia largar. Verdade. Nunca mais. Dali eu falei, daqui pra frente eu vou ser o melhor, vou chegar para ser o melhor. E aí recuperamos, né, com vários treinos, né, na Fazenda Santa Elisa, na piscina, no bosque aqui do lado da clínica. Domingo de manhã eu deitado na casa da minha esposa, da Raquel, e aí daqui a pouco tocava a campainha. Pé. Quando eu olhava, falei, pô, o professor aqui, hoje é domingo, tem que descansar, vamos uma hora treinar. Pô, me pegava, a gente ia, eu e ele. Só nós. Só nós dois, na corda e dava volta no bosque. 10 voltas no bosque. Alongava, falou, agora você pode curtir seu domingo no almoço. Falei, obrigado. E amanhã, 6 horas da manhã, eu te espero na clínica. E aí chegava, ia pra fazenda de novo, aí depois vinha nadar. Então assim, a fisioterapia na minha vida, ela foi muito importante, porque o pós, para qualquer lesão que eu tive, e qualquer pessoa comum que está com uma lesão recente, por toda a experiência que eu vivi com o professor, eu consigo saber qual
o momento dessa pessoa avançar, né? Porque a gente sabe o período e o tempo que ela tem de passar para a segunda fase, né? Verdade. Então, assim, todas as lesões que as pessoas tiveram, que vinham aqui na clínica, o professor me chamava e falava assim, vem ver isso aqui, olha isso aqui. Então, isso aí me ensinou muito. Eu consigo me recuperar hoje. Se eu tenho e o professor está longe, eu consigo me recuperar. Eu falei, pô, isso aqui o professor fazia comigo, então eu tenho que fazer assim, 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 pá. Então, tudo isso pela fisioterapia, né, da convivência com o professor Nivaldo Baldo. E ele é muito atencioso, muito inteligente. Então ele é praticamente um fisioterapeuta de alto nível. E depois ele ajudou muitos jogadores também, mesmo à distância. Nós ajudamos fazendo um trabalho junto. E esse desenvolvimento é muito importante na profissão. Não ficar só com a gente. Você tem que transmitir, isso é muito importante. E ele tem esse dom. Ele já recuperou o filho dele, nós já recuperamos juntos, tantos atletas. Então a pessoa sai daqui, ela fica um parceiro, ela fica uma pessoa que vai dar alguma coisa para a sociedade. E ele tem colaborado muito. Em todos os clubes que ele passou, em todos os momentos, ele tem esse altruísmo dele. Sabe, essa coisa que não é comercial, essa coisa que é do coração dele, que ele tem um coração de ouro. Agora tem uma história que acho que, não sei se o professor contou já em algum episódio, né do filme da vida dele. Quando eu, em 99, machuquei o joelho na Copa América, você lembra? Essa foi impressionante, porque nas quartas de finais contra a Argentina, eu tomei uma entrada por trás do Simeone e me lesionou o menisco. Né? E eu fiquei com o menisco lesionado, eu já, na hora detectei... Eles não fechavam o diagnóstico? Não fechava. Na hora eu detectei que era lesão de menisco, porque eu sentado com a perna dobrada, quando eu ia esticar, tinha aquela travinha e depois ele soltava. Mas podia jogar? Podia jogar. Eu falei assim, tô com lesão de menisco. Você me ligou? Aí eu liguei pro professor de lá, do Paraguai, que a gente estava em Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, que a Copa América foi lá. Falei, professor, tô com lesão do menisco. Menisco externo, dói aqui do lado e tal. Aí ele, abaixa, de cócoras, pelo telefone. E eu abaixava de cócoras, ele, vê se você consegue dar 3 passos andando de cócoras. Aí a hora que eu dei o primeiro passo, que eu fiz assim, deu aquela beliscada, eu falei, primeiro passo, ele falou, é menisco externo, sem me ver, só pelo telefone. Aí eu peguei quietinho, fiquei quieto. Eu estava no Canadá. Você estava no Canadá. Isso mesmo, você estava lá com a Pan-Americana. Pan-Americano, Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos, Pan-Americana. Aí eu virei e falei assim, professor, e agora? Ele falou assim, ó, gelo, evita... Para de jogar. Evita correr pro lado, lembra? Fala assim, ó, dá uma... Isso era quarta de final da Copa América. Ele falou assim, ó, para o treino, você falou pra mim assim, ó, para 2 dias de treinar, fala que você tá cansado e daqui a pouco você volta, você vai ver que... Falei, tá bom. Aí eu comecei, né, eu cheguei pro Ronaldo, falei assim, fenômeno, falei, Ronaldo, vamos trocar de lado, joga do lado de lá e eu jogo do lado de cá, porque fica mais fácil de eu te dar, né? Porque eu não podia sair pra lá, pra fora, eu só podia sair pra dentro, porque quando eu fazia assim pra fora, nossa, dor era muito dava uma grande. dor, uma pontada no joelho, e aquilo na minha cabeça. Aí eu troquei de lado, comecei a jogar pra dentro, joguei semifinal, fiz gol contra o México, Eu lembro. 2-1, e na final fomos campeões 3-0 em cima do Uruguai, com o joelho machucado, e o professor falando pra mim o que eu tinha que fazer. Foi espetacular essa história, foi fantástico. Aí, falei, Márcio, pega o avião. Pega o avião. Porque ainda nós estávamos com dificuldades. Hoje tem bons cirurgiões, tudo. Nós estávamos com dificuldades. Porque o Dr. Hilston, que já faleceu, a fundação nos Estados Unidos, hoje, um dos maiores ortopedistas do mundo, foi professor do Dr. Andrews. Todo bom ortopedista passa por essas escolas. Ele falava assim, não existe cirurgia de menisco fácil. Não. Todas vão se complicar. E eu lembrava todas essas máximas que os meus professores me ensinaram, o Dr. Hilston, que eu presto a minha maior consideração e apreço, né, a Fundação Hilston. Ele era vivo, inclusive, na época. Falei, Márcio, pega o avião. E aí veio o maior. Isso que não quero que seja uma máxima, mas foi uma coisa assim, na hora da minha vida, uma decisão. Eu era fisioterapeuta da seleção brasileira e todas as seleções nos Jogos Pan-Americanos. Eu tive que optar para o meu amigo, meu paciente, meu afilhado, meu irmão de coração, ou eu ficar lá trabalhando ou pedir demissão.
Quando eu cheguei lá, falei, olha, eu tenho que largar a equipe. Mas tinha mais fisioterapeutas. Eu sofri uma punição. Eu tive que fugir da delegação à noite. Eu lembro que estava chovendo, larguei todas as malas, porque não podia sair do Centro Olímpico com as malas, porque precisava de uma autorização. Eu fugi, peguei um táxi, peguei o avião, encontrei com ele. A gente encontrou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aí eu fui operado do joelho. E graças a essa técnica toda que nós nos entendemos muito bem, não estragou mais o joelho. Aí fizemos uma recuperação muito boa, né, Márcio? Sempre, sempre. A recuperação, aquela que a gente, de costume, né? Fizemos aí praticamente 3 meses intensos, né, da fisioterapia para que eu pudesse retornar, né, para a Itália, que eu tinha sido vendido para o Parma. Isso. E aí nós chegamos lá em Parma, você lembra? Lembro. Os caras, corre, como é que você tá? Nossa. Aí eu, bem, Cannavaro, Turan, né, Buffon. Só, aí eles ficavam, quero ver como é que tá. Aí o professor segurou na corda e eu, dava aqueles piques. Os caras olhavam e falavam assim, que isso? que é isso? Ah, mas quanta história boa. Aí recuperei, joguei, voltei a jogar. Aí a vida, né, vai te ensinando que as lesões, elas são recuperáveis. É só você ter paciência, disciplina e conseguir, né, em determinado momento, né, daquela lesão, você saber aceitar ela, não querer dar o passo para frente e querer antecipar para quebrar recorde. O professor nunca foi de quebrar recorde, o professor sempre foi conservador 100%. E graças a Deus... Olha o joelho dele, olha o joelho. Hoje eu estou aí 100%. Sem artrose. Faço os esportes que eu tenho que fazer, gosto de me divertir. Então hoje, graças à fisioterapia e ao professor Nivaldo. Ele joga tudo. E joga tudo bem. Até videogame, eu nunca vi. Tem uma habilidade em tudo. Aí voltando, nós íamos para colégio, cortar cabelo. E nós ficamos muito tempo juntos. Então uma amizade, um amor ao próximo muito grande. E ele teve várias outras pequenas lesões, né? Mas, verdade. E em cima dessa ida para Colégio, lá para Parma, para recuperado do joelho, me veio aquela lesão no solear, lembra? No sóleo. Lesão de impacto. E aí, um frio. Já. Um frio. Nossa, caindo neve. Aí ele me fala assim, olha lá que eu preparei para você. Eu fui lá em casa, né, que ele ficou na minha casa. Aí pegou a banheira do Giovanni, que o Giovanni era pequeno, pegou a banheirinha dele, foi lá fora, encheu de neve a banheira, fez aquela pasta branca de neve na banheira, falou assim, põe o tendão de Aquiles aí dentro, põe o solear aí. Aí eu ia lá e deixava o sóleo aqui dentro da banheira do Giovanni, congelado, para deixar lá, agora tira, 20 minutos. E assim foi. Agora vamos trotar. Saía, vamos trotar. Começamos a trotar na ruazinha. Lembra? Eu, você, lógico. Meu falecido sogro, lembra que tava junto também, que acompanhado? Meu sogro, pô. Fantástico. Tá aqui no meu coração. Também no meu. Vadão. E aí fomos correr nós 3, lembra? Lembro. E ele filmava e aí a gente ia aí tinha uma valetinha assim que era um buraco, porque em Parma tem umas ruazinhas pequenininhas. Você me jogou dentro do buraco. Aí eu falei assim, agora é a hora de eu dar uma trombada nele, porque ele sempre me jogava pra fora dos lugares. Eu falei assim, ele não conhece essa estrada, eu vou dar uma trombada nele. Ele, vamos. A hora que chegou do meu lado, eu fui, pum, pra ele. Aí ele, opa, caiu lá dentro. Só que o que ele fez, esperto? Pegou a corda e falou assim, você vem comigo junto. Me jogou junto com ele pra dentro. Era um movimento de alegria. Bom demais. É uma recuperação que a gente aprendeu muito junto ali, sozinho, só nós dois, foco. Né? Corremos no meio como chama lá, do zarado, lá com neve até aqui, assim, o cachorro correndo atrás no meio da fazenda das pessoas. Então, assim, muita história de recuperação que só o que a gente viveu a gente sabe, né, professor? E o seu Oswaldo, né, que foi o sogro dele, uma pessoa, meu grande amigo, ele foi jogador de futebol também. Então ele curtia muito aquele momento de nossa dificuldade, um grande parceiro. E daí o Márcio teve outras lesões, pequenas, mas grandes, que as pessoas não conseguiam recuperar muito. Teve uma lesão do tendão de Aquiles na Alemanha, violentíssima. E nós fomos, inclusive, para os Estados Unidos, e o diagnóstico foi muito ruim, você lembra? Na realidade, não foi para os Estados Unidos que a gente foi. A gente encontrou o Andrews em Capri. A gente encontrou o Andrews lá, lembra? No iate, ele tinha um iate. Você saiu daqui, foi para a Itália, foi para a Alemanha, da Alemanha nós fomos junto para Capri e chegamos lá, não tinha vaga no hotel. Não tinha, o Cannavaro que arrumou para você. Tem essa história que é fantástica. Cannavaro, e outra coisa, eu acordo muito cedo. Não, isso aí é bom demais no hotel. Deixa ele contar, é melhor. Vai, começa. Aí... Foi você e o Fuji, Alberto. Tava eu, ele e o Fuji, que é um amigo nosso, o Alberto, né? Cara maravilhoso, nosso amigo e irmão. E nós fomos num hotel
muito Não lindo. tinha vaga em nenhum. Não tinha vaga. Aí nós chegamos no Carnaval, eu liguei pro Fábio e falei, Fábio, você tem que ajudar a gente veio para visitar o Dr. Anderson, fomos lá, passamos pela consulta com ele no barco, veio o botezinho, pegou a gente, levou a gente para lá. Aí quando a gente voltou com a malinha para achar o hotel, não tinha, porque era agosto, época de feriado lotado na Itália, né? Caríssimo o hotel, gente. Caríssimo. É uma coisa de uma noite. Só que a gente tava com o voucher do Borussia, né? Ainda bem que o voucher do Borussia, pagando tudo. Aí colocamos nos quartos, fomos jantar, né? Aí eu falei, bom, amanhã cedo eu pego ele. Vou acordar 5 horas. Cheguei, levantei, eu tinha o hábito de dar uma pancada na porta. E perguntar qual o número, né? Ele tem qual o número que você tá, Marcião, o número que você tá. E você, Alberto? Eu falei, o meu é 512. Isso mesmo. O outro era, o meu é 480, o número do quarto. Tá bom, até amanhã. Aí ele acordava cedo, eu sabia que ele acordava cedo, né? Aí eu virei, tchau, beleza, até amanhã cedo. Aí fui lá, desci na recepção. Trocou de quarto. Troquei o quarto. Falei assim, vou trocar o quarto, sabe por quê? Aquele quarto tá cheirando cigarro e eu sou atleta, não gosto. A moça, não, desculpa, tal, tem outro quarto pra você me desculpa. Falei, obrigado. Peguei, fui pro quarto. Dormi, até meio-dia, gostoso pra caramba, sossegado. Eu acordei, dei um murro na porta do quarto, era do outro italiano. O cara ficou louco, queria me matar, que brigava. E eu falei, onde ele foi? Ir pra achar onde ele estava. Aí nós fomos tomar café, tudo. Ele teve essa lesão muito séria. Verdade. Foi desenganado. O próprio doutor Anderson falou, olha, talvez ele não volte mais, você lembra? Falou Essa dentro do iate. Ele não falou nem da questão do joelho da primeira cirurgia, mas do tendão de Aquiles ele falou. Ele falou, olha, ele não vai voltar mais. Aí Deus nos ajudou muito, a sobriedade. Quase uma tendinose, né, professor? Tendinose grave, uma degeneração do tendão. Porque na Alemanha, vocês acham que no Brasil treina muito. Na Alemanha é o país que mais treina no mundo. É uma coisa absurda. Aí nós ficamos assim. No mundo não tinha nada que se fizesse para o tendão. Nós já conhecíamos tudo e nada funcionava. Então nós ficamos realmente esnucados, cercados com aquela sombria história de que acabou a carreira dele. Porque ele não conseguia jogar. Tendão grosso. Conseguia andar, né? Nem andar ele andava. E o pessoal, vamos alongar. Eu falava, não vamos alongar, que ele vai estourar. Então o tendão estava para arrebentar. Aí foi uma luz, nós começamos na Alemanha, estava na Alemanha juntos. Falei, mas nós temos que fuçar aqui. Verdade. Deus deu uma luz para nós, aquela coisa que não tem explicação na vida. Fui conversar com um médico, amigo lá. Ele nos levou na universidade, um cientista que tinha desenvolvido, só tinha 2 artigos no mundo, ou um artigo, né, que nós pegamos dele, de uma radioterapia que fazia no tendão. Eu falei, Márcio, nós temos que tentar, porque você não tem mais saída. A fisioterapia não tem mais o que fazer, é invenção. Não tem mais o que fazer, vai estourar o tendão. É infiltração, é isso, é aquilo, não adianta, você vai ficar pior que o do Ronaldinho. Fizemos 3 sessões de rádio. Aí nós fomos lá, fizemos sessões de rádio, eu peguei o protocolo, consegui pegar o protocolo. O que salvou de gente esse protocolo, vocês não acreditam. Recuperamos o Márcio. É uma técnica que ela agredia o tendão, eu tirei o pé dele do chão, fazia fisioterapia na água, suave, piscina, só na água. Só água. Com técnica. Bater perna, movimentar a circulação, né, professor? Dessa parte do... Só coisas vascularização científicas. do tendão. Isso. Ele recuperou. E eu depois trouxe essa técnica aqui para um amigo meu, que é oncologista, ele é radioterapeuta, e nós salvamos muitos tornozelos, tendões de joelho. Foi um outro aprendizado, né, Márcio? Muito. Não, e depois eu saí dali voando, né? Voando. Aí nós recuperamos, viemos aqui pro Brasil para terminar a fisioterapia. Isso. Aí recuperamos, voltamos para lá. Eu voltei, eu lembro num domingo nós chegamos. E na quarta-feira tinha o jogo da Champions League contra o Auxerre da França. Foi maravilhoso esse jogo. E aí na segunda-feira eu me apresentei no treino. Aí o Matias Sam me perguntou assim, como é que você tá? Eu falei assim, tô pronto. Ele não tá acreditou. pronto? Falei assim, mas pronto não, tô pronto para jogar. Falei, não, mas não tem como eu te levar no jogo. Você tá 3 meses sem jogar. Eu falei, não, tem sim, eu tô pronto, pode me pôr no jogo. Então você vai treinar com o time, quero ver como é que você tá. Beleza, os caras correndo de frente ou correndo de costa. Os caras de frente ou correndo de costa, assim, olhando pros caras. Os caras não entendiam nada. Nada. Porque eu
trouxe essa técnica que eu aprendi com um grande professor de atletismo nos Estados Unidos, que já até faleceu, que o back running corrigia a corrida. Então eu que introduzi no mundo isso no futebol. E ele pegou a técnica. Aí o Matias era uma pessoa que muito dura, difícil de lidar, e ele sempre perseguia o Márcio. Aí ele gostava do Márcio, era uma coisa assim, uma coisa difícil. Amor e ódio. O amor e ódio dele, né? Ele havia sido jogador e tinha ficado inválido do joelho. Grande jogador. Né? Muito bom. Um ruivo. Mas ele gostava da gente com muito ódio. Falava, como que esse povo sul-americano pode fazer tanta coisa e nós alemães, superiores, não conseguimos? E o Márcio, então, nós chegamos lá, eu fiquei quietinho, porque eles deixavam eu trabalhar, mas eles tinham restrição. Mesmo eu como italiano, passaporte italiano, as restrições não foram poucas, não. Aí, perseguições, vocês não pensam que chegamos lá, tinha tapete vermelho, não. Fechavam a fisioterapia para nós não tratarmos, para ele não ter sucesso. Bom, aí o preparador físico, que era corredor, né? Ele corria... era maratonista. Maratonista. Falou, vou judiar do Amoroso. E levou todo o time para correr na montanha. Correr na montanha, não é correr no plano. O Amoroso saiu do estádio correndo com eles. Quando ele voltou, o Amoroso dando risada, correndo de costa e ganhando deles. Aí jogou. Conta do jogo, como é que foi. Aí, quando viram esse treino, né? Falaram assim, pô, ele tá bom, né? Aí no dia seguinte fui treinar de novo com bola, me incorporei ao time para ir para concentração e aí, né, normal, acabei ficando no banco para poder ter meu espaço na volta e o jogo tava 0-0, não, tava 1-1 o jogo. Isso. E aí eu entrei no segundo tempo para jogar 20 minutos, 25 minutos e a primeira bola que eu peguei eu fiz um movimento em velocidade e recebi essa bola do Lars Ricken. Eu lembro até hoje, aí recebi a bola eu e o goleiro, aí eu dei aquela balançada assim, o goleiro caiu, eu fui, driblei o goleiro, pum, fiz o gol. Aí fui lá abraçar o treinador, né, foi abraçar o Matias, né, pra ver que eu tava, né, que não tinha aquela briga, né, aquela raiva de... Não, e era uma emoção minha de recuperação, de mostrar que eu tinha razão. Eu falo pra todo mundo, quem dá o diagnóstico é o atleta. O atleta não sabe, o atleta... ele sabe que se ele tá bom ou pronto ou não para jogar. Entendeu? Depois vai passar pela mão do médico, né, a análise final e tal, mas o atleta, ele que sabe se ele tá em condições ou não. E aí, quando eu já sabia que eu estava recuperado, que o professor e a gente já tinha feito todo, né, o trabalho para poder eu estar pronto para esse jogo. E eu perguntar para você, como é que você está se sentindo? Não é confiança, você sente que vai aguentar? Eu sempre desenvolvi essa técnica, nunca dei alta. Sempre o paciente e o atleta que dá alta. Dá alta. Eu penso, como é que você tá? Eu falo, bem, 100%, tô pronto. E aí, fiz o gol da vitória, ganhamos de 2-1. Me deu a camisa. Aí dei a camisa pro professor. Tem um fato interessantíssimo. Para mim, a camisa era muito significativa pelo amor que a gente tem com o Márcio. E o que aconteceu? Tem o Jörg. É um grande jornalista alemão. Eu sou um fã do Amoroso, fã. Eu lembro que ele me levou no aeroporto, né? Já estava naquela... Sabe aquele sentimento de vitória, é uma coisa fantástica a vitória, do sucesso, da vitória, a coisa assim de vencer o impossível realmente, uma coisa divina, uma coisa que não tem explicação, o entendimento é difícil. Eu vi os olhos do Jörg olhando para mim, eu abri, estava com a camisa molhada de suor ainda, falei, Márcio, você me desculpa, essa camisa eu tenho que dar para o Jörg. Até hoje ele me manda o WhatsApp. Verdade. Até hoje ele chorou, um alemão chorando no aeroporto. Ele é um grande jornalista, né, Marcos? Muito bom jornalista. Até hoje é um cara um grande reverenciado na Alemanha, né, no Sport Bild, que é um dos jornais mais importantes. E um outro fato importante para vocês, para elucidar a vida de vocês, para servir de estímulo. Por que esse nosso encontro? Para perpetuar a possibilidade de vencer as adversidades, as montanhas de dificuldade, como na vida do atleta, da vida comum. Você que está em uma cama de hospital, você que sofreu um acidente, você que teve um infortúnio na vida, você precisa ter pessoas que acreditem em você, não por paixão, mas por amor ao próximo e amor à profissão. Por amor ao próximo e por profissão. Outro dia eu estava conversando com o Kiki, o professor Henrique, meu afilhado, ele me deu uma lição, ele é bem mais novo do que eu. Ele falou, sabe qual a diferença, professor, de paixão e amor? Paixão é curta, é violenta.
impetuosa, perigosa. Amor é o resto da vida. É o que a gente desenvolve nesses casos. Aí um dia o Amoroso me ligou e falou, olha, tô com um problema. Tô com uma dor na panturrilha e não consigo mais andar nem marcar gol aqui no Borussia. O Borussia foi um grande time na vida dele. Todos foram. Até hoje, né? Faço parte do Legends do Borussia, parte, né? Faz parte. E a gente tá sempre jogando aí ao redor do mundo. Ele voltou. Aí chegamos lá, um médico, pessoa fantástica, um nível muito alto. Olha, o Amoroso tem isso, o Amoroso não joga. Eu olhei, o Amoroso estava com uma palmilha. Uma palmilha, aquela época da palmilha, tudo era palmilha, fazia palmilha para tudo, nem tossia, colocava uma palmilha. Cheguei lá, olhei, falei, olha, tem uma notícia para dar para vocês no clube. Qual é? Tira a palmilha. Quase me mataram. Verdade. Tirei a palmilha e recuperamos, e ele marcou o gol. Verdade. Então precisa tomar cuidado. Aí o médico falou assim, nossa, essa fábrica de palmilha é a maior do mundo. Custou não sei quantos milhões de euros. Eu falei, mas não adianta. O Amoroso tem uma perna diferente da outra. Se você corrigir, ele não consegue jogar mais. Aí nós tiramos, guardei a palmilha. Nasci assim. Nasceu assim. Vai mudar depois de velho, não tem jeito. Olha que coisa importante você respeitar a anatomia, respeitar a individualidade biológica. Ele tem muitas histórias. Isso vai do conhecimento, né? O professor me conhecia desde os 19 anos, né? Então a gente já estava ali já batendo o quê? Uns 28, 20 anos, 10 anos já de convivência, de fisioterapia. Então sabia qual era o meu biotipo, aonde eu tinha dificuldade, né? Então os treinamentos que ele fazia para mim era sempre voltado para que eu não tivesse dor e eu pudesse atingir o ápice da minha qualidade técnica e de força, né? E o dom, ele desenvolveu, nós desenvolvemos muitos treinos junto, o tapa na bola, foi ele que desenvolveu. Na cordinha, com vários correndo junto dentro com a bola, controlando a bola, e saía da corda e com a bola não podia sair. Então vários treinamentos que depois outros vieram e deram continuidade ao trabalho que o professor desenvolveu. E essa fase foi muito importante para o mundo da fisioterapia. Então hoje quando um atleta não se recupera bem, porque ele não foi bem operado e porque ele não foi bem recuperado, essa é uma verdade. A maioria das impossibilidades, das recuperações que são feitas de uma forma correta, porém precipitada, ou no modismo, o que acontece? A recuperação não é total. O que é a recuperação total? Hoje, desde 1994, está aí o joelho, não põe gelo. Nunca fiz a minha vida. Exato. Nunca. Não precisou acabar o jogo, ficar fazendo gelo, ficar tomando anti-inflamatório. Essa é a prova. A prova não é que acabou, fiquei bom, joguei 2 partidas. Desde 1994, gente. Essa é a prova maior, sem mascarar o resultado. E precisa de uma pessoa sensível, humilde. A verdadeira humildade é querer se recuperar. Porque às vezes a pessoa tem um ego que não aceita as coisas. Aí não vai dar certo a recuperação. Não, a gente nadava em tanque lá na Alemanha, que a piscina era 5, quanto que dava? 6 metros, 7 metros. Segurava ele na cintura. Me segurava e eu nadava, porque não conseguia nadar longo, então ele me tracionava na corda e eu tinha que nadar, batendo perna, tudo numa piscina para poder manter o cardiovascular. Tudo isso é um treino. E hoje eu vejo que as pessoas não querem fazer mais isso. E ficam, não é uma crítica, uma colocação, ficam com o celular na mão o dia inteiro. E perde o tempo, né, Márcio? O Márcio não pegava celular, ele tinha celular, não trabalhava com celular. Então, essa dedicação que a gente traz para vocês, esse exemplo dele, isso serviu para o filho dele, que vocês vão ver, o Matheus, que atleta que saiu, que menino, porque isso é uma inspiração biológica, espiritual, mas ela é comportamental, familiar, que o Márcio plantou na família. Então não existe nada que é de graça. Você tem o dom de Deus, você tem o dom da natureza, mas se você não lutar, isso acaba. Nós conhecemos tanta gente que tinha potencial, não foi para frente. E o Márcio tinha tantas coisas ruins. Eu sempre falava, Márcio, não deixa a panturrilha grande. E estava na moda fazer o jogador ficar com a panturrilha grande. Ele nunca fez, me obedecia, entendia, estudava comigo. Olha, está aí até hoje. Joga tudo, joga tênis, beach tênis, corre, faz tudo que tem. E veja bem, isso é ter uma vida saudável, pós-esporte.
Então, essa é a mensagem que nós trazemos junto. Amizade, solidariedade, gratidão que eu tenho a ele. E a memória muscular, ela é incrível, né? Porque eu vejo que a gente implantou nos clubes da Itália, eu e o professor, a bicicleta no vestiário. Você lembra? No vestiário, ninguém fazia. Ninguém fazia. Aí eu cheguei lá na Udinese, pós né, cirurgia, a gente tinha recuperado. Eu tinha sido liberado para jogar em janeiro, e aí em agosto eu me apresentei na Itália, na Udinese. Então eu tinha o que ali, 7 meses, vamos colocar quase 8 meses do período que eu estava jogando, né, mas ainda com aquele receio, caramba, será que se eu tomar uma pancada vai me machucar? Será que... Eu sabia que eu estava bom. Só que a prova de tudo foi quando eu fui para a Itália. Foi. A primeira, né, pré-temporada que eu fiz, pós-recuperação com o professor na Fazenda Santa Elisa, que era uma pré-temporada para os atletas que realmente passavam por ali, onde fosse, ele estava recuperado 100%. Né? E foi o meu caso. Então, da Santa Elisa para a pré-temporada na Itália, eu falei assim, bom, eu tô pronto. Tô pronto. Só que faltava a bicicleta no vestiário. Faltava. Eu aquecia. No vestiário, não existia, porque tinha sala de musculação, mas dentro do vestiário não tinha bicicleta. E os caras não entenderam nada. O professor pegou, bota a bicicleta aí e vai pedalando antes de você entrar no campo. Eu falei, tá bom. Aí pedalava a bicicleta, e os caras olhavam, saía para aquecer e eu falava, não, só vou aquecer só quando tiver bola. Sem bola eu vou aquecer aqui. Então eu pedalava 20 minutos. Deixava a perna daquele jeito forte. Fazia um treino especial de bicicleta. Treino não é pra poder deixar a perna forte, né? Enquanto os caras corriam lá para aquecer, eu na bicicleta. Então voltava, a perna tava forte pra caramba. Perna, hein? E aí, quando começava a tocar a bola, eu ia sair da bicicleta e ia com a bola. Voltava voando. Entrava no jogo e já tava pronto, entendeu? Então assim, várias técnicas que a gente desenvolveu, assim... do mundo. Simples, uma coisa simples que servia demais para um atleta, principalmente para mim. E isso que salvou a carreira dele. E isso que melhorou para outros jogadores. Isso que quebrou aquele paradigma do continuismo. Sabe aquela coisa da fatalidade, não tem o que fazer. Nós sempre descobrimos junto, conversando, estudando, o que nós podíamos fazer. Nada de orelha, que eu chamo de orelha. Escutei, não, vamos estudar. Ele me ajudava, a gente lia junto, mostrava anatomia, coisas que as pessoas não faziam, que os profissionais às vezes não gostam de fazer, hoje fazem mais, mas não faziam. E ele sempre colaborando muito, querendo aprender, isso que foi importante, porque sem essa colaboração não há recuperação. Tem que entender isso, precisa ter uma união de alma, de caráter, de dignidade para você poder superar a lesão. A lesão é um impedimento muito grave na vida. Todo tipo de lesão, de impedimento físico, ele mesmo cognitivo, ele precisa ser vencido ou melhorado. Então precisa ter esse espírito de colaboração. E o Márcio sempre teve, e muitos outros não tiveram. Não tiveram o sucesso que ele tem e o que ele conseguiu fazer na carreira dele. E nós tivemos também momentos de muita perseguição. Não, é tão ruim contar coisas ruins, mas é bom contar para vocês que nem tudo foi maravilhoso, foi muita dificuldade. Nós estávamos num clube na Alemanha e tinha uma pessoa que fez vários seguros de vida para o Amoroso e queria que ele morresse, queria que ele ficasse aleijado. E nós não entendíamos, né? Por que machucavam tanto o Amoroso lá? Aí eu falei, Márcio, me dá seu contrato. Mandei traduzir com um amigo meu, o Dr. Quinelato, que fala alemão, com a Carola Dobrikait. Aí nós vimos as cláusulas. O clube tinha feito vários seguros, não no nome dele. Olha que coisa, clube de primeiro mundo. Não era o clube, eram pessoas que trabalhavam no clube. Que não fazem parte do clube. Não fazem mais parte do clube, que nós amamos esse clube, que nos ajudou muito, ajudou a vida dele, pessoas muito dignas, maravilhosas. O povo alemão é maravilhoso. Aí nós vimos que eles tinham um seguro era de 40 milhões de euros na época. Verdade. Outro era de 60 milhões de euros. Então o que queriam? Machucar o Amoroso. Então ele tinha uma lesão, o clube não precisava pagar. Olha para vocês aprenderem. Nós estamos contando isso de primeira mão, eu e ele. O clube não pagava o salário dele. Primeiro o governo tinha
um seguro que já pagava o seu salário. O clube tinha outro. E algumas pessoas fizeram vários seguros que recebiam dele. E se ele morresse ou ficasse inválido, você lembra? 60 milhões de euros. 70 milhões. Aí eu descobri isso. Aí teve o que aconteceu. A minha saída do clube foi por causa disso, né? Foi por causa disso. Então, assim, uma incerteza que no momento que eu precisei, eu não tinha o clube na mão. Entendeu? Eu não podia contar com eles, né? Não. Então, assim, hoje a gente vê que é completamente diferente, porque mudou tudo, né? Hoje é uma outra política, são outras pessoas que faz a gestão do clube, mas naquela época, realmente, as pessoas que foram envolvidas nisso aí foram para me prejudicar. E aí a gente descobriu, aí acaba tendo aquela situação de você não estar mais confortável dentro de uma empresa que está ali não para te ajudar, e sim para te prejudicar, né? Isso daí chama-se crime organizado. Não é o clube, hein? Crime organizado. Ele pode funcionar num governo, ele pode funcionar numa clínica, ele pode funcionar no hospital. É o crime organizado que tem no mundo. E lá também tem. Não, e na época tinha jogador, quanto mais jogador machucava, melhor. Tinha 18 machucados. Pro clube, né? O clube não, para as pessoas que faziam isso, né? Dentro do clube. E um dia a casa dele foi invadida. Na Alemanha não tem isso, você lembra? Lembro. Invadiram a casa dele para dar uma represália nele. Então vocês não pensem que recuperar era tudo na mão, nós não tínhamos na mão. Chegou uma época que eles fechavam até o clube para nós. Não o clube em si, na estrutura do clube, mas é algum grupo lá dentro politicamente falando. Isso pode acontecer com você que está nos ouvindo agora, vendo esse depoimento que vai ser histórico. Isso é uma coisa importantíssima para você vencer o momento de dificuldade, para você se unir com as pessoas corretas. Isso que é importante. E nós tivemos apoio de muitas pessoas, né, Márcio? Aí você foi para qual clube depois? Fomos para a Espanha. Para a Espanha. Para Málaga. Málaga, foi uma cidade beleza. maravilhosa, né? Que a gente uma cidade maravilhosa, povo maravilhoso. Maravilhoso, muito gente. bom, nos demos muito bem lá, né? Pena que foi um ano, aí depois eu vim para São Paulo, voltei para o Brasil, né? Para São Paulo, onde conquistamos a Libertadores e o Mundial, né? Eles ficam bravos comigo. Eu trabalhei no São Paulo, gosto muito de São Paulo, mas o Corinthians queria levá-lo. Na época. Nós tínhamos fechado com o Corinthians. Antes de São Paulo, né? Eu já ajudava ele a fazer as negociações. Márcio, o Corinthians é uma potência, o Flamengo é uma potência, são times grandes, né? O São Paulo também é uma potência, só que o São Paulo é mais sofisticado, né? Mas aí, os corintianos ficaram loucos. Eu falei, olha, Márcio, você tem essas opções. Preste bem atenção. Para quem foi desenganado na mídia, os clubes japoneses, técnico japonês, técnico brasileiro, que falava que ele nunca mais ia subir uma escada. Aí começaram a correr atrás dele. Começaram a brigar. Brigar por ele. Foi os 4 grandes de São Paulo, né? Veio grandes. Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo para poder me levar na época. Mas brigando. Isso aí que é a mensagem que nós queremos dar para você. Você que é jovem, ou você que está com uma lesão. Essa superação na união e na seriedade de uma pessoa desenganada, jovem, chegar a ser disputado pelos maiores clubes do mundo. E nós esquecemos que ele foi para o Milan. E aí, através de uma pessoa que recuperou muitos anos com você, muito bem aqui, que foi o Oscar Bernardi. Oscar Bernardi. Que abriu as portas do São Paulo pra gente. Né? Foi ele que... O Oscar que veio e pediu a minha contratação, o professor conseguiu me levar pro São Paulo, que aí a história todo mundo já sabe. E o doutor Calil queria levar ele pro Corinthians. E a briga, eu deixei a briga acontecer. E vocês não pensam que o salário dele era o maior do São Paulo, muito pelo contrário. O Márcio nunca foi uma pessoa mesquinha. Ele não era o maior salário do São Paulo. E minha briga com o São Paulo era porque o salário dele não era o maior do São Paulo, porque ele era artilheiro. Entendeu? Então aí crescemos. Aí ele teve no Milan. Foi. Aí depois da conquista do Mundial, né, que a gente arrebentou. Tava junto e não recebemos naquele momento nenhuma proposta oficial do São Paulo de poder renovar meu contrato. E aí eu fui para a Itália, fui para o Milan, depois de muito tempo. Com o Dr. Galliani. O Dr. Galliani me ligou e aí a gente acabou acertando a ida para o Milan, depois de alguns percalços, né, por parte do clube japonês aí, que a gente não gosta nem de mencionar mais, porque judiaram bastante da gente. Judiaram. Não foram corretos, né, mas tudo bem, passou. A gente, daqui para frente, tivemos, né, a certeza de que, né, o que nós fizemos dentro do futebol naquele período foi o certo.
E aí a minha ida pro Milan, depois a vinda pro Corinthians, aí depois a ida pro Grêmio, tudo isso fez com que a gente aprendesse, né, dentro do futebol, quem são as pessoas que você pode confiar e aquelas não. O clube sempre é bom. O problema é se às vezes tem alguma pessoa que tem uma índole... O clube, difícil. a torcida, a gente não pode misturar as coisas. Não misturamos. Né? Só que infelizmente a gente sabe, né, que quem são os gestores dos clubes são as pessoas que não estão interessadas no bem-estar do torcedor. Eles têm interesses, isso todo mundo sabe, entendeu? Pessoais. E eu passei por, depois, muitos conflitos justamente por causa disso, porque eu não aceitava coisas erradas. E aí a gente brigava porque tá errado, entendeu? Só que eles achavam que estava certo. Mas só que o torcedor é o que mais sofre, porque quando um atleta faz o seu melhor dentro do campo, o torcedor não quer que o atleta vá embora. Mas se você sai, né, como foi o meu caso, saindo do São Paulo, sem ter tido uma proposta de renovação do contrato, né? Não é que eu ganhava 1 milhão, eu ganhava 100 mil bruto ainda, né? Eu falo, todo mundo sabe. Então, assim, não era uma coisa que era um problema para o clube, mas são as pessoas que naquele momento estavam ali que não deixaram, né, que eu pudesse continuar crescendo dentro do clube que eu gosto. Explicar para vocês entenderem, que ele me permite. O clube japonês viu o Moroso ganhar o campeonato no Japão para o São Paulo, ficou louco. Fez um pré-contrato conosco e não cumpriu. Um pré-contrato muito bom e não cumpriu, nos deixou na mão. E nós perdemos vários times com pré-contrato escrito na mão. Lembra? E o clube fechou um contrato muito bom, porque nós gostamos muito do Japão. O Japão é maravilhoso. O que aconteceu? Fizeram uma coisa inadequada. E nós esperando. Quando o Márcio foi para o São Paulo nós tínhamos um excelente relacionamento, como ele tem, ele é ídolo no São Paulo. Eu fui criado no São Paulo, eu que montei a fisioterapia do São Paulo, junto com o Gilberto Tim. Treinei os fisioterapeutas que foram para a seleção, são meus amigos, diretoria maravilhosa. O Marco Aurélio foi meu grande amigo, depois brigou comigo, depois voltou a ser um grande amigo. São pessoas que estão sempre com a gente. O que aconteceu? O melhor jogador do São Paulo, um dos melhores jogadores do mundo, com um salário pequeno. E eles não faziam proposta. E nós todo dia conversando. Então, esse mecanismo que você, torcedor, desconhece. Os fake news verdadeiros. Aí nós tivemos que tomar uma atitude, conversamos com os amigos na Europa. O Dr. Galliani, quem é o Dr. Galliani? Era o dono do Milan junto com Berlusconi. Quem? Com Berlusconi, presidente da Itália. Chamou o Amoroso, como nos recebeu, eu nunca vi. Contar isso para você e homenagear o Dr. Galliani. Não estamos falando com qualquer pessoa, o Dr. Galliani. Se vocês entrarem, vão ver quem é. Ele ama brasileiro. Ele atendeu o Márcio, eu achei que era filho dele. Como me recebeu, eu sou tão grato com ele até hoje. Ele pega os meninos brasileiros, ajuda. O que fez pro Sempre Kaká? fez, O que fez pro Kaká? todos os brasileiros, né? Ele ama os brasileiros, só que agora o Milan foi vendido. Ele entrou no Milan com um contrato maravilhoso, um apartamento, você lembra? Maravilhoso, na Zona San Siro. Morar na Itália é uma coisa linda, pode falar o que vocês quiserem, é uma coisa maravilhosa. O Brasil, mas a Itália é maravilhosa. E eu fiquei com ele no Milan, vendo aquilo. Vocês viram o restaurante do Milan, com o chefe servindo. Aí cheguei com o Amoroso, ele está acostumado, ele é um homem internacional. Tem até o vinho dele hoje, um vinho maravilhoso. Tenho que falar do vinho, que ele fica encabulado. Da cantina Fábio Cordella, um grande amigo meu. Vinho lá, maravilhoso, vinho maravilhoso, Pugliese. vinho de primeiro mundo. Aí nós sentamos assim no Milan, chegou um senhor e falou, olha, Márcio, vai lá. Um alfaiate para fazer o terno do Márcio. Olha o nível dos times. Aí, a cozinha com maître, com chefe. Não repetia comida. Não repetia comida. Aquela fartura, mas não é uma fartura de luxúria, é uma fartura de dignidade. Não é exagero, mas é uma coisa de bom gosto. Então nós aprendemos muito. Aí depois ele teve também aonde? No Ares de Tessalônica. Uma experiência maravilhosa jogar na Grécia. Ídolo na Grécia. 8.000 pessoas no aeroporto, ele esqueceu. Eu achei que ele ia ser assassinado. Eu cheguei, professor, né? A gente viajou. Perdi o óculos. A gente chegou no aeroporto, em Milão. De em Milão. Aí a gente saiu daqui e tal. Aí eu virei pro professor e falei assim, professor... Eu lembro até hoje no balcão, nós dois abraçados. Aí eu falei assim, não vamos não, professor, vamos ficar aqui. Tá bom, vamos ficar no Brasil, né? Ele falou assim, ele é muito italiano. não, É muito vamos. italiano.
Aí ele, não, vamos lá ver como é que vai ser, depois a gente resolve. Eu falei, tá bom, aí chegamos lá e tal. Tô andando no saguão, aí veio um grego, falando que falava um pouco de italiano. Falou assim, amoroso. Falou assim, Márcio. Falou, você tá indo pra Grécia, você tá indo pro Ares, né? Aí eu falei assim, cara... Como é que sabe? Como é que sabe, né? Que eu nem assinei contrato, nada, a gente tava indo lá pra conhecer. Aí ele, Ares, eu sou torcedor do Ares, né? Tudo que o negócio foi na minha cabeça. Aí entramos no voo e tal. Subiu, quando foi aterrissando ali no aeroporto lá. Eu nunca vi nada igual. Tá na internet. Na Grécia, tá na internet. Aí, olhei na janela e falei, caramba, o que tá acontecendo? Revolução. Falei assim, não é possível. Revolução. Aí os caras começaram a cantar, dentro do avião, lembra? Começou a cantar, é amoroso, é prisioneiro, amoroso. Não, começaram a cantar lá. Eu olhei e falei, caramba, dentro do avião. Aí eu fazia assim, né? Tal, beleza, a hora que eu desci do aeroporto. O que é aquilo, gente? Aí eu falei pro Urso, né? Que eu chamo ele de Urso. Eu falei assim, Urso, se der errado, não tem como a gente ir embora mais. Olha o que tem de gente aí. E agora, como é que faz pra ir embora se de repente não der certo? Cara, tinha 7, 8 mil pessoas no aeroporto, Você 1h da manhã. 1h da manhã, quase 8 mil pessoas. Com aquele fogo na mão. Incendiando, eu falei assim, Incendiou que vai tacar fogo no aeroporto? Vou tacar fogo no aeroporto. Aí pegaram ele. Aí do carro, me levaram pro meio da torcida, Eu né? grudei ele nele segurando assim, falei, comigo, vai matar o cara. Segura. Puta, que história maravilhosa nós tivemos lá. Foi Rindo pra incrível, caramba. Ares. Pena que também politicamente teve alguns problemas, mas ele era um ídolo no Ares. Não, Um grande clube, gente. Um grande engraçado, clube, né? um grande país. Engraçado, o melhor de tudo, essa história é boa, né? Porque eu cheguei lá e pela minha experiência em vários clubes, né? Era um clube ainda que não tinha aquele hábito de ter um roupeiro para limpar a sua chuteira depois do treino. Eles não arrumavam as roupas. Eu conto isso. O Ronaldo, o Thiago Gentil, o Neto. Puta, eles choram de rir porque eles falam que os roupeiros no Ares, se eu pintar lá na frente, eles me metralham, né? Porque quando eu cheguei no vestiário, o material nosso, camisa, short e meia, era tudo dentro do carrinho de supermercado. Então você ia lá, pegava uma camisa, pegava tua meia e pegava teu short. Eu olhei aquilo e falei, cara, acabei de vir do Mila. Falei, pô, acabei de vir do Mila, não é possível que tem que ser assim, não, tá errado. Aí eu ia, treinava a chuteira, falava pro pessoal, a pessoa tem que limpar a chuteira. Aí o professor olhou pra mim e falou assim, quero ver o que você vai aprontar aí. Eu falei, deixa pra mim. Que revolução. Cheguei lá no vestiário, primeiro dia, cheguei pro rapaz que levou a gente, falei assim, ó, tô indo embora amanhã. Ele, por quê? Eu falei, não, você acha que eu vou chegar aqui, olha aí, como é que tá os carrinhos, cheio de roupa do time, vocês têm que dobrar, cada atleta tem que ter a sua roupa diferenciada, tal, tem que ser time grande. Chegou no dia seguinte, fui treinar, as roupas tudo dobradinha, cada um com a sua roupa no lugar. Pô, mas eu olhava os roupeiros olhando assim pra mim, ó. Os roupeiros. Mas mudaram, ficaram felizes. Bravo pra caramba, né? Aí eu falei assim, caramba, cara, os caras estão me odiando aqui, né? Mas hoje eu converso com uns amigos meus que ficaram lá no Ares como diretor, depois que pararam de jogar. Eles falam que o clube hoje, depois da passagem que eu tive lá, dessa revolução que a gente fez, mudou o patamar do clube. Entendeu? Então hoje a organização, tudo isso com a vivência que a gente teve. Né, foi espetacular a passagem. E aí, teve um dia que eu peguei, né, tava no hotel, e o hotel onde a gente concentrava, maravilhoso. Não era... Não, esse é o outro. Aí a gente foi morar lá e eu carreguei o Thiago. Morei lá com ele. Aí eu peguei, eu falei assim, caramba, esse hotel aqui não vai dar pra eu ficar não, daqui a pouco vai chegar a família. A Tina, nossa, a Tina Hotel. Aí eu virei e falei assim, não dá pra ficar nesse hotel, professor, a gente vai ter que dar um jeito. Aí eu fui treinar... Cheiro de cigarro. Nossa, fui treinar... Que grego fuma. Nossa. Depois do treino, a gente pegou e foi fazer uma fisioterapia na piscina do Hyatt Hotel, onde tinha o cassino. Coisa mais linda. Aí, olhei, entramos lá, piscina e tal. Olhei e falei assim, daqui eu não saio mais, velho. Pode aí nós fomos morar no hotel. Fiquei buscar minhas roupas lá. Pode buscar minhas roupas. Aí fomos lá, vou buscar uma roupa, o coisa que levou a gente, né? Falou, não pode. Eu falei assim, então você sabe, né? Se você não me pode, a gente vai embora. Ele, não, pode vir pra cá. Eu falei, até achar apartamento. Aí você ajudou 3 meses. Aí o Thiago, Gentil. eu falei assim, você não vai deixar meu amigo lá sozinho também não. Pode trazer ele pra cá. Não, pode trazer ele pra cá. Até hoje ele comenta isso. Ele fala, é uma muito boa pessoa. Amizade. Então a gente sempre procurou ajudar os outros e tentar com a experiência nossa mudar, né, dentro do futebol, né, e também no quesito fisioterapia, né, essa oportunidade que a gente teve na vivência, né, pela rodagem no mundo. Mudamos muito a fisioterapia lá, né, Marco? Muito. Mudamos muito a fisioterapia. Tinha o Yannis, que falava português, e coisa impressionante, um grande cara.
pessoa incrível, muito inteligente, falava português igualzinho, coisa impressionante. E ele ficou como dono do clube. O Márcio podia ter ficado com o clube na mão. Ele não quis. Foi oferecido parte do clube para ele. Sabe o que é isso? Mas não é um clubezinho pequeno não, gente. Tem estádio, tem tudo. Não, e uma engraçado é que eu, nos treinamentos, né, eu fazia coisas que os gregos não estavam acostumados a ver, né? Tava. E aí teve um dia que tava um zagueiro da seleção grega, voltou pro se reincorporar com o grupo, né? Reintegrar, né, no grupo. Aí pegou e falou assim: você que é amoroso? Eu falei assim: sou ele, prazer, tal. Eu sou Papadopoulos. Falei, prazer, tal, zagueiro da seleção, tal. Aí o Ronaldo Guiaro e o Thiago Gentil falaram assim: velho, esse cara aí, ninguém dribla ele, ninguém consegue ganhar dele na velocidade e no arranque. Aí eu falei, beleza. Aí começou o treino, eu só tô olhando ele, como é que ele se movimentava, tal, pá, né? Aí chegou uma hora que a bola veio pra mim assim, aí eu fiz aquela jogada que você gosta, né? Que faz assim, O tapa que ele faz é incrível. Aí, quando eu dominei a bola, ele achou que eu era comum, né? Modesta parte, né? Mas tinha experiência, bagagem, já rodagem. A hora que eu dominei, que ele veio pra achando que eu ia tocar a bola ali, eu fiz assim, ó, tom, e deu tapa na frente. Aí eu só fiz assim, ó. Quando eu olhei pra trás, ele tava lá atrás, aí ele desesperado pra correr atrás de mim. Quando ele veio assim, eu só pisei pra trás, assim, ele caiu lá fora do campo. Aí os caras, começaram a dar risada. Daí pra frente, nunca mais ele chegou perto de mim nos treinos. Ele só marcava de longe, eu dominava a bola e ele ficava lá. Então são histórias assim que depois, né, de muito tempo a gente... Ídolo, né? Foi consegue realmente o ídolo ver positivo. as histórias e dar risada com isso. E o clube era um clube assim, cor amarela e preta. As cores do Borussia. Coincidentemente a cor do Borussia. E é um clube, realmente, os torcedores gregos são muito virtuosos, seguem mesmo, e tem aquela coisa de pôr fogo no clube, eles têm aquela lança de pôr fogo, aquelas tochas. Nós não estávamos acostumados com a tocha, né? Tinha jogo, os caras incendiavam o estádio. Você lembra o clássico lá que contra o PAOK, que isolaram a cidade? Eu nunca tinha visto um negócio desse em derbys, assim, né? Porque jogando aqui em Campinas, no Guarani, né, contra a Ponte, era normal. No Grenal, lá em Porto Alegre, no Fla-Flu, São Paulo e Corinthians, você passava tal. Quando eu cheguei lá, que eu falei pro professor, o professor tinha ficado no hotel, né? Aí eu falei assim, no ônibus, eu falei assim, professor, cidade fantasma. Ele, como assim? Eu falei assim, tem um cordão de isolamento separando uma torcida para você chegar no estádio de uns 4 quilômetros. Sem ninguém, não podia sair nem uma cabecinha para fora de casa quando passava um ônibus. Falei, nunca tinha visto isso na minha vida. Falei, nunca tinha visto. Aí eles falam, porque as torcidas são agressivas, tudo lá, né? E aí eles proíbem de você sair na rua quando o ônibus está passando. Nós vimos no clube da torcida, como nós éramos bem recebidos. Super Tria. Como nós éramos bem recebidos. O grego é apaixonante, apaixonante. Jogar na Grécia é uma coisa assim, é que ele tem um nível muito alto. O nível dele era muito alto, muito alto. Tem umas histórias engraçadas que eu falei, professor. Mas ele podia ter ficado com parte do ar. Eu falei, professor, um dia, a gente tava cortando o cabelo, né? Eu falei, não, professor, aí que eu falei assim, aquela mulher tem pelo no pé. Nunca vi. Pelo no pé, nós vimos uma pessoa com pelo no pé. Porque pelo no pé, assim, mas pelo assim, eu falei assim, nunca tinha visto. Que coisa, não? Foi engraçado. Falei, caramba, pô, eu tô cortando o cabelo aqui, eu vou ter que cortar o pé dela também. E outra coisa difícil lá era pegar táxi, lembra? Nossa Senhora. 1 hora, 2 horas esperando o táxi. A gente tem muita risada junto. E nós aprendemos muito com o futebol. E eu agradeço muito o Márcio, sempre foi muito cordial comigo. O Márcio é um marco na fisioterapia do mundo. Do mundo. A fisioterapia do Brasil evoluiu. Lógico, tem Falcão, tem Juninho, tem tantos outros jogadores, mas o Amoroso foi um marco porque foi uma das lesões muito graves. E várias lesões que ele foi superando e que isso trouxe todo o clube que ele ia, mas não por pretensão, por soberba, por humildade, por querer ajudar. Ele sempre ajudou as pessoas, sempre ajudou. No Milan, em todos os grandes clubes, nos menores, ele sempre ajudou as pessoas na fisioterapia. Na Grécia, quanta coisa boa nós fizemos na fisioterapia. Porque na Europa, gente, tem todos os aparelhos que você precisar. O que falta um pouco dessa flexibilidade que nós temos, né, Márcio? É a experiência. Então, nós podemos ficar aqui
um dia inteiro contando histórias, né, Márcio? Mas ele jogou muito, joga até hoje, ele parou muito cedo, ponderado, mas ele podia estar jogando. Eu vejo hoje, com o futebol de hoje, sem desfazer de nenhum jogador, ele jogou nos maiores clubes, nos países mais difíceis de ser jogado. E hoje está mais fácil para jogar. A regra está mais fácil. Sim. Você não é tão, eles hoje não são tão caçados como você foi. Não, hoje, né, a facilidade que tem de você descobrir as situações dentro do jogo que as televisões proporcionam para o telespectador, né, e isso dificulta, né, a minha característica, que eu era muito irreverente, né, eu tinha essa alegre, chama futebol. O Brasil deveria falar que você tinha um futebol alegre. Canela fina e futebol cintilante. Canela fina e futebol cintilante. O Brasil de Oliveira, um grande jornalista. E aí, quando eu vejo hoje o futebol com a questão do VAR e outras situações que na minha época não tinha, você perde aquela, entre aspas, malandragem do futebol, né? Porque o futebol, ele nasceu na rua praticamente. Né? A gente não fala que foi feito para malandro, não. Mas assim, era legal você poder conseguir enganar o seu adversário em algumas situações, né? Ou até a arbitragem, o cara ficar na dúvida se realmente foi pênalti ou não foi. Então hoje você não pode mais fazer isso. E aí eu acho que hoje o futebol ficou chato. Fala assim, tem que esperar para comemorar um gol, depois de 2 minutos você vai lá, gol. São coisas assim que perde, né, assim, aquele entusiasmo, porque a gente treinava a semana inteira para você fazer o gol e naquele momento você, né, exaltar daquela... Era show. E o torcedor vibrar, só que o torcedor hoje fez o gol, o cara fala, será que foi gol? Será que não foi? Espera aí que vai analisar. Então assim, para mim, até você falou assim, poderia ter continuado, eu acho que eu parei na hora certa mesmo, porque senão eu ia ficar muito bravo com essa situação do futebol de hoje. Nós gostamos da tecnologia e respeitamos. Mas eu nunca vou deixar de acreditar no árbitro, eu vou sempre acreditar na intenção do árbitro. É verdade. Sempre, porque senão não tem senso de ele estar dentro do campo. Mas eu gostava de ver ele bater pênalti, não tremia. Porque você conhece um jogador na hora de bater pênalti. Ele era incrível, tem o dom. 95 mil pessoas olhando, né? Sabe o que é isso, gente? 90 mil pessoas no estádio. Um dia teve um jogo caindo neve no Borussia, deu 78 mil pessoas. Era público, depois eles agregaram mais 10 mil, né? Mais 10 mil. Fecharam os cantos do estádio. Vê a força do futebol. Veja como a fisioterapia é importante para recuperar um jogador. Essa é a nossa mensagem. E eu fico feliz, professor, de você ter feito a frase que isso, muito bem lembrado, mudou a vida de muitas pessoas, né, através da minha recuperação. E isso você acabou de frisar, que a minha lesão foi muito difícil. Então eu queria que você falasse a frase, né, que joelho operado fica melhor ou pior, igual nunca mais. O dele ficou melhor. O meu ficou melhor. E nós devemos isso ao Criador e às pessoas que nos ajudaram muito. Ao pai dele, à família, à índole dele, à família da esposa, da Raquel, o seu Oswaldo. Todas essas pessoas que somaram em pequenas parcelas, que criou esse mundo maravilhoso, que mudou a vida da família do Amoroso. Porque ele é um homem digno, um atleta, que dá um exemplo positivo para a sociedade, que isso é importante. E outra coisa, ele é um homem de sucesso economicamente, que muitos de vocês gostam. Então, veja bem, você pode ter sucesso, ficar rico, com dignidade, como ele ficou. Não é preciso ser rico e perder a dignidade. Essa é uma mensagem que a gente aprende com alguns jogadores. E esse exemplo que a gente quer deixar, ele conseguiu vencer tantas barreiras, tantas montanhas de dificuldade, que à noite nós conversávamos e falamos, vamos junto, vamos até o final. Só estamos nós três. Quem nós três? Eu, você e o Criador. E essas pessoas nos ajudaram muito, como vocês da produção nos ajudam muito. Então eu tenho um amor eterno ao Márcio,
Todos os jogadores que eu recuperei, as pessoas comuns que eu recupero, mas o Amoroso é um marco muito importante na minha vida. E nós temos uma coisa muito linda. Mas eu vou contar uma coisa engraçada. Eu fui criado na Ponte Preta, ele foi criado no Guarani. Eu fui nadador do Guarani. Nós nunca tivemos uma discussão de torcedor. Isso que é respeito mútuo, respeito ao próximo. E sempre admirei ele como profissional, como pai. E é exemplo de pai. Isso é importante também. Tem muito atleta, muito artista que esquece a função de ser pai, marido. Então eu sou testemunha viva, íntegra dele, com a família. Ele cuida da mãe, ele cuida do pai, cuida dos irmãos. Isso aí eu sou testemunha, eu não sou de ficar falando. Então o meu elogio, eu tributo aqui ao Amoroso, de coração, esses exemplos que a gente tem, que é isso que nós queremos deixar, parabenizá-lo e gratificar, né? Porque ter sucesso, chegar onde ele chegou, conseguir o sucesso econômico, profissional e moral, não é para qualquer um. É para quem tem fé. E ele sempre foi uma pessoa de fé. Sempre teve fé. É uma coisa que é importante na fisioterapia. Conta mais alguma coisa? Não, obrigado pelas palavras. A recíproca é verdadeira, você sabe disso. Para atingir tudo isso, né, eu tive que passar por provações e uma delas foi a fisioterapia. Verdade. Né, e através da fisioterapia eu pude, né, enxergar o lado do glamour e do ostracismo quando eu machuquei, que as pessoas me esqueceram. Então eu tive que dar a volta para poder recuperar, né, essa oportunidade de realmente me tornar um jogador reconhecido e deixar de ser uma promessa e ser uma realidade. Mas se não tivesse sido a recuperação aqui, eu não jogaria mais bola. E você sabe disso, não jogaria. Então eu te agradeço também de coração por tudo que você fez por mim, pela minha família, faz até hoje, né, por amigos, né? E isso para mim vai estar sempre no meu coração, você sabe disso. Isso. Então, uma história rapidinho que eu vou contar, são duas, hein, mas assim, da Inglaterra foi engraçado, que eu cheguei lá em Londres. Nós fomos para Inglaterra. Nós chegamos lá em Londres, depois nós fomos para a Escócia. Para a Escócia, fantástico. Aí eu fui fazer um treino lá no Birmingham, pum, bati a cabeça na porta, tava fechando, você lembra? Eu fui virar, tum. Eu nunca vi um contrato tão grande de dinheiro na minha vida. Cortei aqui a testa, fui pro hospital para dar ponto, para fechar com aquele ponto. Bom, beleza. Fomos treinar bem pra caramba, aí passou, os caras falaram assim pra mim, não, querem me ver no jogo lá na Escócia. Aí fomos lá, não levei material, nada, só fomos para conhecer o clube. Nossa. No Celtics, lembra? Lembro. Aí chegamos lá no hotel, eu, você e Mazola. Isso, Mazolinha que é técnico campeão. Que é técnico campeão pelo Ituano da série C, né? Aí subiu agora para a série B com o Ituano, grande Mazola. Aí chegamos lá, fomos jantar no hotel, depois do treino que eu fiz, que foi assim, eu cheguei lá para treinar, aí não tinha levado chuteira. Aí o Henrique Larsson virou e falou assim, você não tem chuteira? Pode usar a minha. Aí o professor, vai lá, treina lá. Os caras queriam me ver, pra ver se eu tava bom, né, do joelho. Não acreditava. Aí eu falei, professor, mas não tem chuteira, não é. Ou o Larsson mandou chuteira. Larsson era um grande jogador. É um ídolo, né, na Escócia. Aí, pô, deu a chuteira, eu olhei assim, não, você vai treinar no time com o Larsson, no time de baixo, porque o Larsson tá suspenso, então ele não vai poder jogar no outro jogo, então você vai no outro time contra o time titular. 4-0 o treino, 2 gols meu e 2 gols do Larsson. Eu com a chuteira dele, pequena no pé ainda, ganhamos de 4-0. Aí viemos embora. Aí fomos pro hotel, chegamos lá pra jantar, eu, você e Mazola. Aí a gente toma uma garrafa de vinho, 2 garrafas de vinho, 3 garrafas de vinho. Mazola é muito durão. Mazola durão e tal, não sei o que, aí ele começou. Ele é bruto. Aí começou a amolecer e tal. Aí eu olhei pro professor e falei assim, bom, tá na hora de vir embora. Aí a gente tá indo embora. Essa história é uma das melhores. Não, que é Amoroso, tem uma resistência para tomar vinho, que é uma coisa impressionante. Por isso que ele tem um nome de vinho maravilhoso. E o Mazola, não, eu fui criado lá ali perto da Ponte Preta, porque meu pai bebia com seu pai. Eu falei, olha, vai de leve, Mazola. Então, acho que umas 5 garrafas de vinho. Aí na hora de levantar, fomos subir o elevador, tinha a armadura, você lembra? A armadura do século XIII. Lá parada assim, a armadura, né? Aí veio o Mazolinha andando e tal, ele olhou a armadura, parou, ficou olhando. Cumprimentou. Assim, boa noite, viu? Até amanhã, hein?
Eu e o professor, a gente... Mazola, essa é pra você, Mazola. Mazolinha, beijo, velho. Maravilhoso. Risada Nosso demais, afilhado gente. também. Começou aqui na clínica com uma lesão de joelho. Eu levei ele para Ponte Preta para ser técnico, um grande técnico. Outra coisa, Amoroso também é técnico. E a outra história, rapidinho, é quando ele me recuperou para jogar o derby, né? É. O jogo que eu fiz em 2009, que foi o único o jogo que eu encerrei minha carreira. Eu tinha tido uma lesão na panturrilha uns 20 dias antes do jogo e ainda não conseguia me recuperar no Guarani 100% para poder jogar o Clássico, e eu queria jogar o Clássico, né? E aí eu cheguei e falei assim, professor, vou precisar de você. Você lembra? Falou assim, vem aqui. Eu falei, fui aqui, vinha, tratava lá e tratava aqui, tratava lá, tratava aqui. Aí chegou no dia, ainda tinha dor. Aí ele falou assim, agora eu vou fazer aquela mágica. Falei, tá bom, você vai estar pronto pro jogo. Puta, vim aqui, papapá, fez a mágica. Eu, joguei o derby, joguei 70 minutos, empatou 2-2. Eu falei, agora, obrigado, encerrei minha carreira. Eu que nesse quero jogo. E o professor que me ajudou a jogar o derby. Esse momento é para vocês entenderem o que é paixão, o que é amor, o que é profissão. Eu fui criado na Ponte Preta, mas tenho todo o respeito pelo Guarani, por todos os clubes. Você foi campeão brasileiro lá, nadando pelo Hamburgo? Aí eu falei, não, eu tenho que tratar do meu afilhado, do meu paciente. Não pode ser torcedor. E se você quiser ter sucesso na profissão, o paz, você tem que ter comprometimento. A palavra é comprometimento com a profissão. E com as pessoas que acreditam em você. Decepção, todos nós. Eu devo ter decepcionado muito ele. Mas eu nunca tentei fazer que isso fosse uma coisa formal, uma coisa que eu vou decepcionar. É por falha humana. Então, isso que é importante. Nesse momento, eu falei, não tem clube, tem profissão e tem amor ao próximo. Por isso que eu falo, os interesses são conflitantes na profissão. E você pode prejudicar muito a vida de uma pessoa pelo interesse e pelo excesso de paixão. E eu só posso agradecer a Deus, o Criador, que me deu essa oportunidade de ter te conhecido e de estar ao seu lado ainda até hoje. Sou muito grato a Ele e te agradeço, te amo muito como pessoa, como irmão. Agradecer de coração essa conversa tão gostosa que nós esperamos repetir com outras histórias maravilhosas. E tem muito mais histórias. E eu não podia deixar também de agradecer a duas pessoas que também me ajudaram muito aqui na clínica, que é a Nilma e a Anaí. É verdade. Essas duas, desde o início, sempre comigo, foram, né, tudo que eu precisava. Às vezes o professor saía, não estava, e elas, né, sempre comigo, com o mesmo carinho, com, né, atenção, é minha falha. Né, como profissionais também. Elas foram e são até hoje espetaculares na minha vida. Quais são os seus planos, assim, em termos de vida, né? Além de, eu sei que você dedica a sua família integralmente, toda a sua família, inclusive a família da Raquel, a família da sua mãe, do seu pai, seu Nestor, que eu respeito tanto. Na sua vida, o que você está fazendo com a sua vida? Professor, hoje eu, né, tenho duas empresas, que uma o Giovanni que toca, que é a Revero, a empresa de investimento casual, tudo. É muito chique. E o Giovanni toca essa empresa e eu dou aquele suporte para ele. E hoje meu foco ele é 100% voltado na Unect, que é a empresa de cabos e acessórios para celulares, né, que a gente está no mercado hoje brasileiro, né, crescendo bastante. Bastante. Então, assim, minha dedicação hoje, além da família, né, o Mateu que está lá no Internacional de Porto Alegre, e a gente pode tá mais perto dele do que quando estava na Europa, que era mais difícil com essa situação de pandemia. Às vezes você fica preso, não pode viajar, então a gente retornou para o Brasil, e retornando fica mais próximo dele. Então hoje são esses 3 meios, esses 3 caminhos que eu tô me dedicando, né? Mas, né, para mim sempre a família ela tem preferência, como você próprio falou, mas voltado mesmo, hoje 100% o foco são nesses 3 momentos da minha vida que faz com que eu me dedique 100%. Mas ainda eu tenho um feeling que ele vai ser dono de um time de futebol. Porque trabalhar com Amoroso é gostoso, dá prazer, ele deixa as pessoas trabalhar. Como outros amigos nossos. Mas ele tem um dom, ele é uma pessoa leve de relacionamento. E então vou deixar
essa história, eu tenho certeza que Pode ser, né? grande investidor vai chamar o Amoroso e falar, toma conta desse time. Ele é competente, ele é humano, ele é amigo, ele não tem traição. Sabe o que é isso? Não tem traição. Muito obrigado. Ficou aí o testemunho de Márcio Amoroso dos Santos. Ídolo, cidadão, pai, amigo, humildade. E vocês que gostam de sucesso, aprendam com alguém que fez sucesso sem corrupção. Um sucesso puro, sucesso bonito, que não causa inveja, causa honra, causa alegria, incentivo aos jovens. Incentivo a qualquer idade. Você que está vendo essa gravação agora, use, não tenha medo, você será beneficiado. Eu só posso agradecer a você, Márcio, de coração, que eu te amo muito. Um beijo, te amo muito. Que Deus te proteja sempre, a família. Todos nós. Muito obrigado à produção. Valeu, pessoal. Maravilhoso. Obrigado pelo carinho.